Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, família. Eu pedindo que vocês se inscrevam aí, deixe seu like, curte, comenta, compartilha. Que pra quem não sabe, tô montando uma Start 160, família. Vou começar primeiramente pelo quadro e dar uma atenção como é que tá esse quadro, tá bem sujo. Dá uma lavada nele. Olha como é que tá a situação. E começar a montar essas peças aí. Família, infelizmente acabei esquecendo aí de mostrar o quadro limpo. Já tinha montado a traseira aí, a rabeta, né? Ficou bem firme. Agora eu comecei a dar uma atenção na frente ali, que também precisa dar uma lavada. Tá bem sujo. Olha como é que tá a situação nessa frente. Então agora eu vou começar a montar o bloco ali, família. Que é coisinha jogar na moto ali a frentona.
Rapaziada, finalizamos ali o bloco ali. Agora só falta colocar na aranha aqui mesmo. Colocar o painel e ver se vai funcionar tudo certinho. E lavar, né? Isso aí é por último, lavar. Depois trazer o resultado pra vocês, pra ver como é que vai ficar a motinha. Agora já tá com o painel ali, tropinha. Frente no lugar, painel também. Funcionandinho, tudo certinho. Agora é só montar o aro traseiro aí e lavar a motoca, tropinha. Já vou trazer o resultado pra vocês final aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, curte, comenta, compartilhe. Tamo junto. Até o próximo vídeo.